Para Lula, lá vem coisa, hein? Para o Lula, os Estados Unidos e a Europa são responsáveis de prolongarem a guerra na Ucrânia. Vou abrir aspas. A paz está muito difícil. Putin não toma iniciativa de paz. Zelensky não toma iniciativa de paz. A Europa e os Estados Unidos terminaram dando contribuição para a continuidade desta guerra. Fecho aspas. Não só isso, mas antes de deixar Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, Lula voltou a dizer que a responsabilidade pela invasão russa na Ucrânia é tanto de Moscou quanto de Kiev. Abro aspas. A decisão da guerra foi tomada por 2 países. Fecho aspas. Diante destas declarações, o presidente da República defendeu a criação de uma espécie de G20 pela paz e afirmou ter tratado disso com a China e os Emirados Árabes. A ideia é a construção de um grupo de países que não tem envolvimento com a China. Com a China. Não tem envolvimento com a guerra. Países que não têm envolvimento com a guerra. Mas para isso acontecer, os países teriam que se reunir com os Estados Unidos e a União Europeia. Mais uma ideia genial, queridos Ricardo? Mais uma ideia genial. Eu falo aqui desde o ano passado, após a eleição do Lula, que o Lula ia caminhar para tentar buscar um prêmio Nobel da Paz. É o que ele está fazendo aqui. Porque o nosso espaço para a discussão dessa geopolítica, ele querer ser o grande salvador da paz global, não faz nenhum sentido e ainda errado, porque eu não tenho toda certeza que a China tem esse mesmo pensamento. Quem está gostando disso é a Rússia. Ele culpou a Ucrânia, que foi invadida, a culpa é da Ucrânia, que ela foi invadida. Vídeos e falas e lives. Lembra daquela frase? Ela foi abusada porque ela saiu de minissaia. É exatamente. Tomada as devidas proporções é a mesma coisa. A Ucrânia é um país... A minissaia, no caso, é a Crimeia. Só se for. Enfim, a Ucrânia é um país independente, com todos os seus defeitos, que tinha lá corrupção e tal, mas era um país independente que foi invadido pela Rússia. Bom, entendeu? E apesar da pauta oficial da viagem do chanceler russo aqui ao Brasil ser relação comercial entre os 2 países, a visita de Lavrov acaba tendo outras interpretações, né? Ainda mais depois dessas declarações do presidente Lula sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. Quem acompanha esse assunto é o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, o presidente Lula já se encontra com Lavrov? Esse encontro ainda vai acontecer. Você é uma ótima semana, quem nos acompanha. Pavinato, é sempre uma honra e uma alegria, uma satisfação. Esse encontro será às 5 da tarde. Ele acabou de sair aqui do Palácio do Itamaraty, um encontro que durou um pouco mais de 2h30, na verdade, e vem justamente um dia após Lula retornar de uma viagem oficial e de fazer uma nova declaração sobre essa invasão russa, sobre esse acontecimento no último ano. Essa reunião, inicialmente com o ministro das Relações Exteriores, eu até fiz um rascunho rapidamente do que eles afirmaram aqui nessa reunião no Itamaraty, afirmando que as visões do Brasil e da Rússia são únicas em relação aos acontecimentos que ocorreram na Rússia e que estão atingindo uma ordem mundial justa e correta. Estão aguardando. Esse encontro foi aqui, o ministro das Relações Exteriores voltou a defender a Rússia, que ocupa um importante espaço sobre essa revenda da exportação, na verdade, de fertilizantes. Um quarto dos fertilizantes que são comercializados, utilizados, vem da Rússia. Essa foi a afirmação do ministro Mauro Vieira e toda essa repercussão dessa visita. O encontro hoje às 5 da tarde lá no Palácio da Alvorada, ou seja, com um pouco mais de 2 horas de diferença entre o evento aqui no Palácio do Itamaraty, que ofereceu um almoço também à comitiva do ministro russo, que chegou às 10h30 da manhã aqui na capital federal, viu, Pavinato? Muito obrigado, Bruno. Mais notícias, não hesite em voltar. Viu lá, Deise? Eu quero saber o seguinte, será que ele vai receber o Lavrov no sofá de 65 mil? Bem provável. Sabe... O grau de intimidade é esse. Sabe que uma coisa que eu fico pensando em relação a isso, assim...
Eu concordo com o Léo aqui quando ele fala que existe realmente uma mudança, né? A China tem tomado um destaque, é óbvio que a gente acaba virando as atenções para lá. Então, nesse ponto, o Lula tem razão quando ele vai para a China, quando ele tenta estabelecer essas relações comerciais, mas acho que nessa questão da guerra tem alguns pontos assim que me preocupam. Por exemplo, quando ele fala em relação à Ucrânia, em primeiro lugar, assim, a primeira liçãozinha que a gente aprende assim, quando tu vai estudar geopolítica, não se briga com o vizinho. Mas o Lula tem uma questão muito resolvida no principal objetivo dele, que são os fertilizantes. Os fertilizantes estão resolvidos em relação à Rússia. Quem que poderia se manifestar mais enfaticamente em relação a isso? Por exemplo, a Polônia, que está correndo o risco de ser invadida. E não o Brasil. A gente sempre falou isso aqui no Linha de Frente. O Brasil não é um gigante diplomático. Tudo bem que ele queira estabelecer uma relação no meio da guerra ou se posicionar, mas não a ponto de interferir em outras relações comerciais, como tem acontecido com os Estados Unidos. Em outros tempos, em outros períodos da história brasileira, o Brasil ele já se alinhou economicamente com outros países que não eram, por exemplo, bem vistos, como a China, que tem todas essas questões. Por exemplo, em 1935, o Brasil negociou com a Alemanha nazista, porque tinha interesse na Alemanha nazista. Depois, em 1942, que foi mais ou menos o período que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, a gente teve o financiamento da usina de Volta Redonda pelos Estados Unidos. E aí começou a relação com os Estados Unidos. Então, o Brasil já teve algumas eventuais disparidades. Tipo, agora eu vou negociar com a China porque a China está crescendo no mercado e é um parceiro interessante para a gente. Mas se posicionar em relação à guerra da Ucrânia, me parece não pensar 5 segundos para frente, porque isso acaba provocando uma tribulação na geopolítica mundial, já que está todo mundo falando sobre isso, mas não é um posicionamento que o Brasil precisaria ter, porque a questão dos fertilizantes com a Rússia já está resolvido. Agora, quem poderia fazer esse posicionamento seriam os países vizinhos. Então, me parece muito mais uma tentativa do Lula de construir uma narrativa, de causar uma manchete, ou não sei se isso é de caso muito bem pensado, do que efetivamente contribuir para o diálogo. E é aí que eu acho que ele erra. Olha, eu tenho algumas ideias, Carol. As ideias são assim, né? A posição do Brasil devia ser de neutralidade, afinal de contas é uma guerra, e o presidente já falou várias vezes que não interfere em questões de soberania dos outros. Quando fala, aí a Venezuela, soberania da Venezuela, né? Muito apesar da sabedoria rabínica dizer que numa situação de abuso, ficar calado é prejudicar a vítima, né? Querer sabedoria é algo demais. Ele falou, era a posição, Nicarágua, não me meto, Venezuela, não me meto, Cuba, não me meto. Ok, não se mete. Aí agora começou a mudar. O que eu acho? Veja se vocês acham alguma coisa assim. Lula, ponto 1, ele mandou a Dilma para o Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Quem tem mais dinheiro lá? A China, óbvio, a China tem mais dinheiro. Quem tem que aceitar assim é a China. E chinês não é bobo. Você vai falar que o Xi Jinping é bobo. Muito longe disso. Aí, fala, tá bom, você manda essa mulher pra cá, tá? Manda esta acelerada pra cá, mas agora você vai ter que dançar conforme a música, assumir posicionamentos que a China queira que você assuma, entrar nas invertidas que a China queira que você entre. E todo mundo sabe que o Xi Jinping e o Putin firmaram lá, trocaram aliança praticamente e colocaram o cadeadinho na Ponte do Amor em Veneza. Ou Lula, na ânsia de querer ser o novo Hugo Chávez, mas sem o dinheiro que tinha lá atrás, fala, esses caras vão me financiar para eu ser o novo Hugo Chávez. Não que o Brasil vire uma Venezuela, mas que ele vire o grande líder da esquerda na América Latina e Caribenha. Ou, terceira hipótese, ele está falando, não sabe o que está falando. Olha, Pavinato, eu estou extremamente preocupada com essa situação, porque Lula fez uma escolha. E a escolha de deixar de lado a neutralidade, que o Brasil já é conhecido, então não pegava mal ser neutro, né? E escolheu um lado, escolheu ficar debaixo da asa de países ditadores extremamente fortes, China e Rússia.
foi uma escolha extremamente ousada. Eu concordo com o Léo que é um país muito importante economicamente, e conhecendo a história da China como eu estudei, eu acho que é algo que vai se perdurar sim. Nós dependemos da China, olha a palavra ruim, da China economicamente sim, e vai se perdurar pelas próximas décadas e talvez conhecendo a China pelos próximos séculos, que é um projeto muito grande de poder ali, e Lula se posicionou ao lado deles. A chutada na canela dos Estados Unidos que ele deu em diversos momentos nessa última viagem da China me mostrou, Ricardo, que ele... eu também achava que ele queria o tal Prêmio Nobel da Paz, mas eu acho que ele mudou de ideia. Eu acho que ele quer realmente se juntar ali, porque a China tinha muito poder, estava conseguindo muito poder em países menos significantes economicamente falando, ali na África, na Ásia principalmente. Agora o Brasil é o primeiro país aliado forte que ele tem ali dos subdesenvolvidos. Eu me preocupo extremamente porque eu gosto mais de um Brasil mais neutro e que vai jogando com os dois lados, porque a gente depende muito dos Estados Unidos, nós somos ocidentais e nós seremos para sempre estrangeiros nesse triângulo oriental que está se formando aí, que é China, Rússia, e o Brasil está entrando de bicudo, mas com que força econômica a gente entra? Então, é um sinal de alerta extremamente importante que eu deixo aqui para